Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Gislane e nós vamos falar um pouquinho sobre relações entre textos e intertextualidade. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, se não ouviu, fica ligadinho na nossa aula, aproveita para seguir o nosso canal, que tem muita aula boa por aí. E me acompanhe aqui com essa explicação. Muitas vezes aparecem nas questões das provas, né? Dois textos, texto um e texto 2, já viu esse tipo de questão, né? E pede para você responder questões sobre os dois textos, relacionando os dois textos. Bom, quando dois textos são relacionados, quando um texto cita o outro, quando um fala do mesmo assunto que o outro, nós dizemos que há uma intertextualidade, ou seja, uma relação entre textos, né? Que é a mesma coisa. E, às vezes, a questão pede para que nós estabeleçamos a intertextualidade, ou seja, que nós consigamos perceber qual a relação que existe entre esses dois textos ali na questão. Porém, o que nós observamos com a nossa avaliação diagnóstica é que muitos alunos não conseguem estabelecer essa relação entre esses dois textos. E aí o bicho pega, não é? Por quê? Porque se você não consegue estabelecer uma relação entre os dois textos, você não vai conseguir entender e nem responder essas questões sobre esses dois textos. Eu trouxe uma questão para nós fazermos juntos sobre isso. E aí a pergunta aqui do desafio da nossa aula é: você já ouviu falar em intertextualidade? Vamos entender o que é isso? Então, nós já vimos que intertextualidade é a relação que existe entre dois textos. E olha, quando a professora fala texto, eu não estou falando só de texto escrito, como esse que apareceu aí na tela, não. A imagem é considerada texto. Um podcast pode ser considerado um texto, um videocast, memes, tudo isso pode ser considerado texto, né? Nós temos a linguagem verbal, que é quando nós temos textos com palavras escritas ou faladas, e a linguagem visual, que é aquela que utiliza imagens. Então, são textos de toda forma que precisam ser avaliados ali com as suas características. E aí eu trouxe aqui, ó, um parágrafo de um texto para nós lermos. Texto 1. O uso excessivo de celulares tem se tornado uma preocupação global, impactando tanto a saúde física quanto a saúde mental. A dependência desses dispositivos está associada a problemas como insônia, ansiedade e dificuldade de concentração, além de contribuir para o sedentarismo e dores musculares devido à má postura. Socialmente, o uso descontrolado pode prejudicar relações interpessoais, reduzindo a qualidade das interações face a face. É essencial buscar um equilíbrio, estabelecendo limites e priorizando momentos de desconexão para preservar o bem-estar e a convivência humana. Bom, aqui nós vimos que esse parágrafo fala sobre aquele mesmo assunto dos outros textos que nós estávamos lendo nas nossas aulas, né? Que são os problemas aí causados pelo uso do celular, né? O uso excessivo. E esse parágrafo, então, apresenta aí as dificuldades, as preocupações, né? Por que o celular tem se tornado uma preocupação, quais os problemas que ele traz, né, para a nossa sociedade. Bom, aqui nós temos um texto com linguagem verbal, só palavras escritas. O texto 2, que é esse aqui, ó, é um meme. Vocês conhecem a Chiquinha do Chaves, né? Tá a Chiquinha olhando assim com aquela cara, ó, e aí alguém fala para ela: você só fica nesse celular, vai socializar. E ela, olha a cara dela, né? Tipo assim, eu não quero socializar, né? Bom, esse meme também apresenta aqui uma crítica sobre o uso dos celulares, não apresenta? Será que é possível estabelecer uma relação entre esses dois textos? Então, esse é o objetivo: estabelecer uma relação entre esses dois textos, que são dois textos completamente diferentes. Um é um meme e o outro é um texto informativo, né? Que trouxe informação sobre o uso dos celulares. Vamos ver qual é a pergunta, então. Marque V ou F para as afirmações abaixo que são relativas aos textos lidos. Aqui, ele pediu para nós estabelecermos uma relação entre os dois textos e ver se a informação que está aqui é verdadeira ou falsa. Então, a gente tem aqui, ó. Pode-se afirmar que os dois textos tratam do mesmo assunto? Os dois textos estão tratando do uso excessivo de celular? Sim, não é? Então, ó, verdadeiro.
Tá vendo como é que a gente fez uma relação entre esses dois textos, uma intertextualidade? Os dois textos não tratam do mesmo assunto, pois um texto é argumentativo e o outro não. Isso é falso, por quê? Eles realmente, um é argumentativo e o outro não, só que eles tratam do mesmo assunto. Há o uso da linguagem verbal nos dois textos e da linguagem visual apenas no texto 2. Vamos voltar para ver isso? Linguagem verbal, uso de palavras, texto 1, texto 2. Tem palavras aqui também, então eu tenho linguagem verbal. Linguagem visual, que é a imagem, eu só tenho no texto 2. Então, essa daqui é verdadeira. Há o uso de linguagem verbal nos dois textos e da linguagem visual no texto 2, verdadeiro. Nenhum dos dois textos apresenta linguagem visual. Bom, essa já sabemos que é falsa, porque acabamos de ver que o texto 2 tem linguagem visual. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá vendo? O que nós temos aqui? A intertextualidade. Nós estabelecemos a relação entre os dois textos, analisamos os dois textos ao mesmo tempo e observamos o que tinha em comum, o que tinha um, o que tinha no outro. Sempre aparece questão desse jeito na provinha do SAEB e a maioria dos alunos erra. Fiz outra. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Depois de ler os dois textos, marque a alternativa correta. O texto 1 tem a função de informar e o texto 2 tem a função de ensinar como usar o celular. O texto 2 não ensina a usar o celular porque ele está falando, ele é um meme, ele é um texto que não é para ensinar nem instruir ninguém. Então, essa daqui está errada. B. O texto 1 tem a função de orientar sobre o uso de celulares e o texto 2 tem a função de informar. O texto 1 não traz orientação, ele só informa sobre a preocupação que está ocorrendo no mundo. E o texto 2 não está informando, ele é um meme, né? Então, ele não está informando. Está errado. O texto 1 tem a função de informar e o texto 2 tem a função de divertir ou entreter o leitor. Ah, olha só, o texto 1 trouxe uma informação verdadeira. O texto 2 tem a função de divertir ou entreter. Os memes são feitos para quê mesmo? Para divertir ou entreter as pessoas, né? São textos de humor, né? São textos engraçados, como é a cara da Chiquinha lá falando que tem que se socializar. Então, a alternativa correta é a letra C. A letra D fala assim: nenhum dos dois textos apresenta uma crítica ao uso dos celulares. Pelo contrário, o texto 1 ele traz uma informação, mas o texto 2 tem uma crítica. Vocês podem observar que a crítica aqui é que a pessoa precisa socializar e a outra pessoa não quer socializar. Então, nós percebemos aqui uma crítica, né? Então, essa está errada também. Então, meninos, nessa aula, nós aprendemos a identificar as relações de intertextualidade entre os textos, de fazer essa intertextualidade, né, que é estabelecer essa relação entre dois textos para responder perguntas e para compreender também que relação é essa, por que os dois textos se relacionam, o que há de comum entre eles, o que não há de comum entre eles. Também relembramos linguagem verbal e visual. Eu espero que você tenha entendido e eu te aguardo para as nossas próximas aulas. Até lá!